Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Amém? Vou ler outra vez. Vamos ler junto? Tão pequeno, né? Você pode ler a sua tradução, olhar aí na tela que a gente lê junto. Vamos lá. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra tem um poder tremendo, ela é eficaz, ela é poderosa. Senhor, ela trabalha, Senhor, dividindo a nossa alma, espírito, medulas, ó Deus. Mas, Senhor, traz o discernimento que precisamos, o conhecimento para nossas direções, a direção da nossa vida. E que nesse momento, esta mesma palavra traga cura para aqueles que precisam também. Ó Deus, traga libertação, traga, Senhor, conhecimento e direcionamento. Assim eu oro, confiado em Ti, dependendo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Nessa palavra que eu quero falar com os irmãos, chega dezembro, e hoje é o primeiro dia, chega dezembro, a gente já faz alguns sonhos para o ano que vem. Já perceberam isso? A gente já realiza algumas coisas que são normais, as festas de Natal, Ano Novo, e aí você já pensa se vai comprar alguma coisa, vai comprar uma roupa nova, como vai ser a comida, né? Se vai ser janta, como vai ser com a família. Isso são as programações, mas você já começa a projetar o ano seguinte. Quais são as suas metas, né? Que já está terminando, daqui a pouco passa muito rápido, não é verdade? Passou rápido, amados. Ou você achou que foi devagar? Eu achei que foi rápido. Realmente eu achei que foi bem rápido. Mas, agora, daqui a pouco nós estamos no novo ano de 2025, e a gente faz alguns projetos. A gente coloca nas nossas questões familiares, profissionais, tudo que a gente deseja, nós estamos colocando, e já começa até a orar. A gente começa a orar, isso é importante. Mas a gente também deve projetar algo que Deus tem, né, requerido do seu povo, uma entrega, uma disposição para o chamado que Ele tem para cada um de nós. Então a gente não deve limitar essa área. Porque eu falei, o que faz a nós caminharmos e ter uma diferença de outras pessoas é o nosso serviço ao Senhor. É aquilo que nós já entendemos, aquilo que a gente compreende do poder de Deus nas nossas vidas. Então a gente já coloca o nosso futuro nas mãos do Senhor. Vocês sabem que eu falo aqui sempre da semana, eu fico com um ciclo pequeno, mas nós estamos já chegando num período que a gente já tem que pensar num ciclo maior para projetar os pequenos ciclos, né? Aquelas metas maiores para a gente fechar a pequena, a média e o grande propósito que a gente tem para o ano que vem. Mas essa palavra nos traz vem requerer de nós também um projeto para as coisas de Deus. O Senhor diz, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai continuar levando a mensagem que eu já demonstrei para o mundo? Já eu mostrei o meu amor. Em João 3,16 diz que, e todos conhecem esse texto, que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. Então a demonstração de amor, de entrega, Jesus fez. Mas agora ele depende dos seus filhos, daquilo que ele tem feito por você, para que você tenha essa experiência, para que você tenha algo a falar. Você não pode ser um cristão que não tem algo a falar de Deus. Independente do que acontece com as nossas vidas, as circunstâncias, né? E há um cântico que não importa as circunstâncias, importa o seu amor, né? Importa essa presença, esse cuidar de Deus. Porque se a gente olhar as circunstâncias, a gente tira os nossos olhos daquilo que é a palavra de Deus. E aí, se a gente tira os olhos da palavra, vai acompanhando comigo, a palavra é testificada pelo Espírito de Deus que está dentro de mim. É outra coisa que a gente sempre tem que estar lembrando, o Espírito de Deus que está dentro de mim, e essa palavra do Espírito de Deus que vai testificar essa palavra que está dentro de mim, vai testificar o meu espírito. E se eu abro meus ouvidos para ouvir o que o Senhor começa a falar conosco, aí o que eu faço? O meu pensamento se volta para palavras, é a minha atitude, e eu tenho uma ação de Deus na minha vida. Então, isso é muito importante para que você coloque e se tenha uma disposição de fé e falar: Senhor, eu olho para trás, fiz grandes coisas no seu reino. Eu estou falando agora da parte espiritual. Você precisa pensar em não chegar. Isso devia ser uma das nossas metas. Um dia nós vamos morar com Jesus.
mas ele não gostaria, e você não deve ter isso como meta, chegar com as mãos vazias. Nós não podemos chegar, termos sido tão abençoados e chegarmos e dizer, Senhor, muito obrigado pela salvação. Mas e o que você fez por mim? Ah, nada, mas estou salvo, né, Jesus? Valeu, né, Jesus? O Senhor já fez. Isso seria até desrespeitoso e até assim, uma falta de consideração. Se nós temos essa mentalidade da desconsideração, me acompanhe, se nós temos essa mentalidade da desconsideração, a gente pensa que Deus não se importa com isso. Mas o amor de Deus, a preocupação de Deus é encontrar nessa terra, nesse tempo, que os discípulos de Jesus estão agora no ano de 2024, amém? Você é um discípulo de Jesus. Os discípulos que nós falamos do passado, eles já fizeram a obra dele. Eles já tomaram a posição, fizeram o que precisava fazer, sofreram o que precisava sofrer, mas não negaram a Jesus Cristo. E é isso que Jesus espera de nós, quando a gente fizer e tem essa disposição de serviço. Você serviu o Senhor esse ano todo. Eu sei, nem vou dizer, não, você serviu pouco ou muito. Não, você serviu ao Senhor, mas você pode fazer mais. Você pode se entregar mais. Mas como? Dentro daquilo que Deus tem colocado para você. E é isso que eu quero mostrar a vocês em alguns pontos, e será muito importante a gente observar nesses pontos bíblicos essas pessoas que vocês conhecem, porque nós que temos pessoas nos escutando, e essas mensagens têm chegado a muitos lugares, vocês têm que entender que nós cristãos, nós nos baseamos naquilo que é a palavra de Deus. Então a gente vai para a palavra de Deus, pegamos exemplos dos dias de hoje, porque Jesus não mudou, ele ainda realiza grandes milagres, grandes feitos no dia de hoje. Nós tivemos, eu vou deixar para que o dia que o Maurício for dar a palavra e possa contar com detalhes. Ontem nós estávamos falando aqui de um milagre que a família do Maurício recebeu através de uma cura, de um milagre na irmã do Maurício, né? De uma notícia de um peso muito forte que estava sobre uma enfermidade que estava chegando sobre ela, e houve oração, houve clamor, né? Aquilo que foi constatado que era maligno, na hora que foi tocar era benigno. Deus mudou a situação e, graças a Deus, uma resposta, mas mais à frente o próprio Maurício vai contar com mais detalhes, e a gente vê que o Senhor faz nos dias de hoje. O Senhor age nos dias de hoje. Mas Ele espera de você uma entrega maior. Amém? Então não subestime os pequenos começos. Às vezes você começa a observar que Deus quer começar uma obra através da sua vida, mesmo com você com uma capacitação. Presta atenção. Mas não menospreze, não subestime o pequeno começo. Né? Porque a gente tem isso. E aí eu quero colocar para você um exemplo de Gideão. Em Juízes 11, nós vamos ler esse texto. Nós temos 4 exemplos, tá? Estou trazendo 4 exemplos hoje. Em Juízes 6, de 11 a 16, vamos ler esse texto. Se você quiser acompanhar, né? Acompanhe a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abisita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para esconder dos midianitas. Vamos lá. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Senhor, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou em alguns termos, homem valente. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de midianitas? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos do midianita. Não sou eu quem está o enviando? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Esse texto é bem conhecido, a gente sabe que Gideão, mais à frente, vai fazer uma grande conquista, mas observa um detalhe. Ele mesmo não tinha ideia da capacidade e daquilo que tinha sobre ele. Nós sabemos que o problema ali era uma questão dos inimigos que vinham, tiravam todos os seus alimentos, isso trazia
uma escassez muito grande, né? E eles sofriam com isso. Mas ele estava ali trabalhando, a palavra de Deus diz, estava se esforçando. Mas quando o Senhor diz, homem valente, ele disse, não, esse não sou eu. Aí o Senhor disse, não, eu vou usar você para libertar Israel dessa situação, desse perigo. Ele falou, não, eu sou menor, eu não tenho essa capacidade. E o Senhor estaria com você, eu vou te enviar. Eu estarei com você. E você vai derrotar eles como fosse um só homem. O que nós pegamos nessa parte? Porque nós não vamos entrar em toda a história de Gideão, é só essa parte. É que a gente tem que ter o cuidado com não subestimar o nosso pequeno nosso começo. Às vezes nós temos uma capacidade e a gente não tem ideia onde Deus quer nos levar. Às vezes você sabe muitas coisas, e você fala, Gideão era uma pessoa assim. Não, ele era uma pessoa dentro do clã dele, era uma pessoa capaz, era uma pessoa que sabia resolver situações. Isso é muito importante. Tem pessoas que quando passam aperto, eles buscam outro meio de resolver. Ele diz assim, estou falando para os dias de hoje, ele aconteceu um problema de desemprego, ou aperto porque o governo ficou com o dinheiro dele, ou qualquer coisa, quem trabalha com comércio sabe o que é isso. Principalmente comerciantes sabem o que é uma luta, né, de recursos que você espera chegar e não vem. Ou quem trabalha também de forma autônoma. Então, quando acontece um detalhe, ele vai buscar outro, ele vai fazer alguma coisa, ele vai vender um produto que nunca vendeu, ele vai falar com pessoas, ele vai quebrar acanhamento e vai buscar. Então, você observa que Gideão, ele não ficou parado diante da dificuldade. Ele tinha algo nele que o impulsionava. Então, o Senhor disse, você é um homem valente, eu vou estar com você. Então, amados, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero observar aqui, que nós precisamos ver que Deus está olhando no teu potencial. Você tem um potencial aí dentro de você. Você tem algo que Deus quer usar. E às vezes ainda está ali, você mesmo não sabe. Você acha que Gideão na mente dele, achava que tinha condições de enfrentamento com os midianitas? Um povo enorme. E aí, na hora, ele teve que fazer, e foi tendo experiência nos pequenos detalhes, foi tendo experiência com Deus. Então, amado, coloca a mão no arado, começa a realizar as coisas de Deus. E de repente você fala, eu não sei muito bem como é cuidar de crianças. Mas eu tenho sentido no meu coração que esse ministério eu posso ajudar. Presta atenção nisso. Eu posso ajudar no ministério. Eu sei que eu não sei como é chegar ali e dar as boas-vindas. Mas eu gostaria. Então, esse impulsionar é Deus já falando com você. A quem enviarei para o trabalho do Senhor? Deus está nos chamando a realizar, a cuidar de pessoas. Nós não podemos chegar ao ponto de sermos egoístas, de sabermos que Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus nos livra, né? E deixar isso para a gente. E ficar calado. Eu tive a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade essa semana, como eu falei aqui, conhecer o esposo da nossa irmã Andréia. Estavam ali na piscina, estavam ali perto e tal. Então, a gente tem, com o nosso jeito, às vezes você fica acanhado, fica não sei o quê. A Andréia foi muito assim, agradável. Ô, pastor, tudo bem? Lá no clube. E aí a gente faz o seguinte, a gente tem que descobrir qual a maneira de a gente poder ser agradável e abrir a primeira porta. Às vezes só basta isso. É só você ser agradável. Já pensou que eu falo assim, graça e paz, amados. Eu falo, graça e paz? Não sei o que ele falou. Foi para André, o que ele falou? Graça e paz, o que é isso? Eu disse, boa noite. Aí eu disse, olha, estou muito feliz. Aí eles ficaram olhando para mim. Eu falei, estou muito feliz hoje, porque hoje é o primeiro dia que eu estou aprendendo a nadar. O quê? Olhou para o meu cabelo branco, deixando assim. Eu falei, hoje eu estou feliz. Aí estava o dono do clube, eu não sabia, é o seu Márcio, né? Márcio, que é o seu esposo. Aí estava o Márcio, que é o esposo da Andréia, e o Marcos. Eu falei, olha, eu amei esse clube aí, ele já. Amado, sabe o que eu fiz ali? Abri uma porta. Na próxima vez, se eu tiver oportunidade, eu já estou com uma porta aberta. Então, às vezes, você não sabe potencial. Às vezes, uma maneira de falar que você tem
Deus quer te usar. Você entende isso? Deus falou para esse homem, você tem uma garra aí dentro de você, Gideão, que eu vou te usar. Eu sei que você vai conseguir. Mas eu, da pequena família, eu vou ter condição, vai. E eu vou ser contigo. E o negócio vai ser tão bonito que você vai ser como se fosse sozinho. É isso que Deus quer te falar hoje. Deus quer te usar. Deus quer liberar uma palavra sobre a tua vida. Não é para ficar parado. Está num tempo de movimentar. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amado. Vocês sabem o que acontece com glória a Deus, né? Vocês sabem o que acontece com aleluia? Já ouviu? As mulheres sabem. O que é aleluia, irmã? Quem sabe? Explosão de luz. Quando a gente fala aleluia, dá aquela explosão de luz. Você pessoa chega num lugar assim, você dá aleluia. Já é a luz de vá. Usa aleluia também, irmão. Vamos dar um aleluia, dar uma explosão de luz aqui? Da presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu tenho que dar glória a Deus também. Amém, irmão? Então, uma coisa. Se você não aprendeu, guarda essa, né? Guarda essa. Tal coisa ficando difícil, você dá um aleluia. Aleluia. Aí você tá, daqui a pouco vem a presença e vai começando a dissipar. Glória a Deus. Amém. Então não devemos pular etapa, não pule etapa. Amados, eu quando comecei no evangelho, como criança, eu comecei bem novinho, e era criança ainda, nem adolescente era. Aí me deram um prato. Não é um prato de comida não, tá, irmãos? Me deram um prato, que é essa parte aqui, ó, da bateria, essa menor. Quando você pega essa parte menor e bota 2 dele, vira um prato. É chamado prato. Tem outros nomes. Então, eles sabiam que eu tinha o dom de música. Aí a pastora da época, né? Não se chamava pastora, se chamava tia, né? Tia Lília. A gente acostumava de falar a esposa de pastora de tia. Então a tia Lília me deu o prato e disse, vai tocar. E a gente sabe, porque se fazia evangelismo na praça. Hoje não se faz mais, mas se fazia evangelismo na praça. E tinha bumbo, tarol, caixa, acordeão e as vozes. Aí o pastor falou assim, agora vai ter um prato. E colocou. E eu ficava lá. E ficava tocando. Como eu tinha ritmo, sempre tive, graças a Deus. Até hoje, né? Não perdi. Senhor, obrigado. Aí eu tocava o prato. Mas eu, naquela época, jamais imaginaria que Deus me ia colocar à frente de um povo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não subestimei as pequenas coisas. Claro que era uma criança, eu sabia fazer. Mas depois falava, vai tocar acordeão. Aí eu fui aprender acordeão. Então fui para a praça tocando acordeão com o nosso pastor da igreja mãe, hoje é o pastor Samuel, mas o pastor Manuel tocava com ele acordeão. Mas eu nunca tinha ideia de onde Deus queria me levar. Aí eu aprendi isso. Daqui a pouco alguém me falou, dá uma palavra, presta atenção, dá uma palavra. Aí um líder seu fala, dá uma palavra. Não tem vergonha. Dá a palavra, irmão. Pega a Bíblia, prepara, pede ajuda, né? Pede ajuda aos universitários. Ele te ajuda, te orienta, te dá uma palavra. E eu dei a palavra. Primeira vez, nervoso, tremia. Aí o Senhor depois me levou para Macapá. E de Macapá, ele me fez pastor. E aí eu depois obedeci a vinda, obedeci o eis-me aqui, falei eis-me aqui para o Senhor, estou aqui no Rio de Janeiro. Entende isso? Entende o que eu estou querendo falar? Eu vou pedir o Espírito Santo para fazer você entender. Pastor, mas eu acho que... Não acha nada. Deus está te chamando mesmo para realizar. Começa a parar de ficar... busca algumas pessoas do ministério, procura um pastor e fala, pastor, eu gosto disso, eu sinto que Deus tem uma chamada para mim nisso. Ô pastor, dá para me treinar nessa área? Tem alguma maneira de nós sermos treinados? Então, começa, porque então nós vamos passar mais um ano realizando o mínimo. E a gente tem que começar a passar a escada, subir a escada, amém? Glória a Deus. Então vamos para o segundo ponto. Não quero me deter muito. Não limite o poder de Deus. Deus não age dentro das regras humanas. Texto de João 6,9. Aqui está um rapaz com 5 pães
de cevada e 2 peixinhos, um texto bem conhecido. Mas o que é isto para tanta gente? É o texto que vai ter a multiplicação dos pães, amém? Então, era um menino simples que estava ali. Vamos falar aqui. Então, era um menino simples. Então, você não limita o poder de Deus. Mas sabe o que André falou? Olha só. André disse que essa palavra aí é de André, um dos discípulos. Felipe vai falar uma coisa e André vai falar outra. Ele falou, não, nem que a gente tivesse aqui recursos e dava para pagar. Aí vem André e disse, olha, está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, pães de cevada. Mas o que é isso para tanta gente também? Então, não limite o poder de Deus. Você não pode limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Através da sua oração, através do seu clamor, através da sua fé. Ah, mas eu vejo lá, a gente hoje acompanha muito esse negócio de Instagram, tal. Aí, mas eu vejo homens de Deus que levanta a mão e é curado e fala. Meus irmãos, Deus não trabalha assim, não. Deus não trabalha fazendo acepção. Esse aqui são filhos, esse aqui são menos filhos, esse aqui é a bênção, é a porção. Não, é entrega. Se você se entregar, Deus vai te usar. Deus vai fazer a obra acontecer. Você não precisa, você tem que entender isso para... Pastor, por que o senhor está pregando isso agora? Porque não adianta eu pregar isso no dia 1º de janeiro, no primeiro culto de janeiro. Nós já temos que entrar em 2025 já com esse propósito. Nós vamos caminhar já mudando, pedindo, orando, trabalhando através da nossa oração, pedindo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vai me ver o que tu queres para a minha vida. Não me deixa ser uma pessoa parada. Eu posso ser usado da minha família com o meu sorriso. Eu posso ser usado da minha família com as estratégias. Tu vai me dar estratégia, sabedoria. Tu vai me dar sabedoria. Eu estava estudando sobre isso através de um livro do John Bevere. Ele fala, né? Apaixonado por sua presença é o nome do livro. E tem uma parte do capítulo 12. Ele fala assim, que nós devemos pedir sabedoria. Ele fala assim, sabedoria é pedir a Deus como fazer. Sabedoria é saber o que fazer. Então, sabedoria, o que é sabedoria? Vai vir um negócio assim, né? Quando a gente fala sabedoria, inteligência, sabedoria vai vir um negócio assim, que a minha cabeça vai ficar desse tamanhão, assim, e vai ter muito cérebro, vou pensar beça. Nada disso, sabedoria é saber como fazer. Então, você vai pedir sabedoria a Deus, para que você possa realizar. Então, a sua sabedoria, como eu vou fazer se eu dar sabedoria para esse caso aqui? A criança precisou, problema, ou quando você passa por alguma luta, alguma palavra que atingiu, vamos falar isso aqui, às vezes uma palavra te atingiu, você tem que pedir sabedoria nessa hora para como agir, dentro da sua casa, dentro dos seus familiares, você tem que pedir sabedoria, às vezes você tem que ficar calado, e aí você tem que ir para a oração, não é só ficar calado, aí você tem que ter sabedoria e ter oração, pedir oração ao Senhor, orar ao Senhor e falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá sabedoria, porque esse momento, essa situação, ao meu ver, não tem. O que é? Como eu posso enfrentar uma palavra que atingiu o meu coração? O que são 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? A gente pensa na questão da comida, mas vamos questão do nosso dia a dia. Como eu vou enfrentar essa situação que me atingiu? Como? Então dá sabedoria agora para agir. Aí o Espírito Santo fala comigo. Aí você começa a falar com o Senhor. E diz, Senhor, me dá agora graça, me traz paz no coração. E é uma guerra. E nessa hora é uma guerra. E essa guerra nós precisamos enfrentar conosco mesmo. Porque eu imagino, Deus sabia, a palavra de Deus, que nós fomos ler esse texto, o Senhor já sabia o que ia fazer, está lá no escrito, o Senhor já sabia o que ia fazer. Não era novidade, o texto anterior. O Senhor já sabia, mas ele vai dar uma prova ali para que as pessoas comecem a entender que eu preciso me colocar, eu preciso estar disponível. Não é só falar, eu preciso me colocar para que eu veja a ação de Deus. Eu quero que Deus faça um milagre. Se coloque, diga, eis-me aqui, Senhor, me usa. Eu seja o canal de bênção. Amados, a unção está sobre você, amém? Porque então coloque a mão, faça uma coisa. Eu lembrei quando eu estava estudando essa palavra, eu estava até no gabinete orando, eu falei, Senhor, um dia eu entreguei as minhas mãos a Ti, quando teve quando é bem novinho, eu entreguei minhas mãos porque era o que eu sabia fazer, tocar piano, e eu na época tocava muito bem piano, naquela época eu era pianista, hoje eu não sou pianista, eu sou tecladista, há uma diferença muito grande.
E pianista tem uma facilidade, uma rapidez nos dedos, que às vezes o tecladista não tem. No piano, porque a tecla do piano é diferente do teclado. A tecla do piano é mais pesada, tem peso. O teclado é leve. Então, foi só uma diferença de tecladista e pianistas. Então, eu era pianista. Mas eu falei, Senhor, eu entrego. Mas por que eu entrego? Aí, sabe o que aconteceu na entrega? Na minha época de juventude, havia um conjunto, não vou falar o nome dele aqui, que estava na época no circo voador. Tinha um circo voador, não sei se existe ainda, tinha um circo voador. Quem é da minha idade aí sabe que existia um circo voador ali na Lapa. E aí, eles estavam sem tecladista, sem pianista. E a pessoa conhecia a líder desse grupo, era uma mulher, junto com outras pessoas. Quem souber da banda já vai pegar logo o nome da banda. É uma lourinha com a banda dela. Aí, falou, já pegaram, né? Então tá bom, não precisa falar. Aí falou assim para mim, falou até o Roberto, ele falou, Pedro, tem uma banda aí nova que não tem, o tecladista saiu. Eles estão precisando de cara que sabe a música. Você não quer ir lá? Eu falei, não. Eu entreguei minhas mãos para Jesus. Eu lembrei da entrega, eu não podia tocar para outro local. Entende? Então, é essa entrega que Deus começa a querer de você. Mas quando eu estava orando, por que eu estou falando isso? Quando eu estava orando, eu falei assim, Senhor, agora eu entrego para outros propósitos. Olha como você tem que já mudar o seu pensamento. Eu quero entregar minhas mãos agora para quando tocar ser curado. Amados, você tem que entender a entrega que Deus está esperando de você. Nós estamos pedindo a Deus tantas coisas e Deus está falando, eu quero usar você. Eu quero usar você. Por que não está disponível? Diga para mim, eis-me aqui. Diga sim para mim. Ah, vai ver Isaías. Isaías foi tratado, foi trabalhado, foi cuidado. Então, essa impossibilidade, quando André falou, eu não quero falar do menino, acompanha comigo, porque eu já vou passar para outro ponto. O que André falou, o que são 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão toda? Não tem condição de resolver. E aí a gente coloca assim, Senhor, quem sou eu? Eu orar para alguém, ser curado, isso são para aquelas pessoas. Não! O Senhor está dizendo para nós hoje, faz a entrega hoje, e já entra 2025 já sendo usado. Quando a pessoa aparecer, vai cá, posso orar? E já fala firme. Ah, não se preocupe, irmão. Sabe o que Deus está colocando no nosso coração para passar? Não para de se preocupar com o que Deus vai fazer. Ele quer Deus. Ele só quer que você se entregue. Você diga sim. E comece a fazer a obra. Então você vai ficar sempre dependendo de alguém. Sempre correndo, ou telefonando, mandando zap. Por que você não disse sim para mim? Eu quero usar é você. Deus quer usar os filhos. Quantos filhos de Deus nós temos essa manhã aqui? Diga glória a Deus. Você é filho de Deus. Amém? Então aprenda com isso aí. Amém? Vamos para o terceiro ponto aqui. Confie no poder de Deus. Confie no poder daquele que te chamou. Você tem que confiar no poder daquele que te chamou. O texto 4, né? Esse texto também eu gosto de trazer sempre ele. O texto de Atos 3, 1, não vamos ler não. Aí, porque eu ganho, porque o pessoal conhece esse texto. Esse texto eu sempre trago ele quando eu prego. Eu gosto desse texto, eu gosto. Tem gente que gosta de Paulo, tem gente que tem um carinho por João, eu tenho um carinho muito por Pedro. Aí você diz, porque teu nome é Pedro. Eu acho que tem alguma coisa, né? Mas eu tenho um carinho muito por Pedro. Ele é uma pessoa bem. Não era fácil, não, né? Mas eu gosto desse jeito dele, mas Deus trabalhou na vida de Pedro, como Deus trabalha nas nossas vidas. Pedro jamais também pensaria que Deus usaria ele daquela forma. E vocês sabem que Pedro, no momento da vida dele, ele deixou que o pensamento dele, a mente, não o espírito. Por isso eu falei no começo que o Espírito Santo trabalha no teu espírito para atender, para poder agir na tua mente e você fazer aquilo que ele quer. Mas ele deixou um momento que a mente dele fosse atacada, e ele falou algo que o Senhor o repreendeu, mas ele era uma pessoa que tinha um amor por Jesus muito grande, e aí mostra assim, às vezes a gente vacila em alguma coisa, mas a gente quer acertar. Presta atenção. A gente às vezes vacila, mas a gente quer acertar. A gente fez aquilo,
Puxa, não era desse jeito? Aí o pastor vai orientar, o irmão vai, não é desse jeito não, faz assim, essa maneira correta. Ah, mas todo mundo faz desse jeito. Aí eu lembrei agora que eu estava caminhando ali na Praça Xavier de Brito e tinha uma senhora fazendo exercício. Olha só que loucura. Existem aquelas máquinas para a terceira idade, não tem? Melhor idade, né? Aí tem um exercício que você senta e faz assim, com um ferro lá e joga para cima. Aí, não, pega e desce. Aí depois vai subindo, tudo bem. Aí ela foi para frente, pegou. Isso é para fazer sentado. Ela resolveu pegar aqui na frente, estou andando, e aí vi lá de baixo, ela fazia assim, ela pegava e fazia assim. Acabar com a coluna dessa senhora. Aí eu falei, vou lá falar. Não, vou lá falar. Eu não aguento. Eu estou que nem pastor Tadeu nessa hora. Vou lá. Eu não aguento, pastor Tadeu. Eu fui lá, pastor. Aí eu peguei assim o jeito do pastor Tadeu, falei, vou lá. Eu falei, senhora, me desculpe, tudo bem? Tudo bem, e está lá, fazendo do jeito errado. Falei, a senhora vai acabar com a sua coluna. Não, todo mundo faz assim. Entendeu? Todo mundo faz assim, eu vejo, todo mundo faz assim, mas todo mundo faz errado. Certamente todo mundo vai ter problema de coluna. A senhora quiser evitar, a senhora pega e parado faz isso, ó. Só o braço. Ela, é? É. Entende, irmão? Então, a gente tem que observar que, às vezes, nós vamos precisar ajudar alguém. A gente vai ter que tirar essa barreira. Todo mundo faz, mas está errado. Faz o certo. Eu orei, mas não falei o nome de Jesus. Irmão, não é esse jeito. Você está com boa vontade, mas o nome de Jesus tem que ser usado. Não dá para orar sem o nome de Jesus. Não dá para enfrentar guerras sem o nome de Jesus. Então, eu preciso do nome de Jesus. Mas, pastor, eu já sei isso. Mas aí a gente fala, e a comunhão? Olha aí, e a comunhão, como está? É só busco Jesus na hora do sufoco. Então, está errado. Não é para buscar Jesus só na hora do sufoco. Essa entrega que Deus está esperando, dessa disponibilidade sua, você está falando sim para Jesus, e ele pergunta, cadê vocês? A quem enviarei? Aí você diz, então vamos certo. Porque errado muita gente está fazendo. Mas Deus está chamando um povo que quer estar debaixo da palavra, debaixo da orientação, porque os efeitos serão poderosos. Os efeitos na nossa vida. E é isso, Deus só vai cuidando da gente. Esse texto mostra que Pedro, com todas as dificuldades dele, ele jamais imaginaria que ele seria usado a ponto de ele ver coisas com a própria passagem dele de pessoas serem curadas. Que unção que ele começou a ter. A unção ficou tão forte. Vamos antes. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo a você que você precisa começar. Se você não começa, não chega aonde Deus quer. Ninguém começa a faculdade tem que ter feito o primário. Mas não começa o primário sem fazer o jardim de infância. Tem que entrar na escolinha, brincadeirinha, areirinha, aprender a criança pegar o biscoito do outro e chorar. E começa a aprender a defesa, agora tem que desenhar. Tudo isso é importante. As pessoas que trabalham na área educacional sabem que essa fase infantil, tudo que está passando, é importante até quem chega na faculdade. Quando chega na faculdade, eu levei um susto quando eu fiz a minha primeira faculdade. Cara, eu levei um susto. Eu fui fazer engenharia civil. Aí essa eu parei. Eu sou formado em informática. Mas, quando eu fui fazer engenharia civil, o professor falou assim, tá aqui a matéria, sei o quê, papapá, e pronto. Vocês se virem, vocês estudem, está lá no livro. É assim? Não tem nada para a gente... Está lá no livro, compre os livros. Aí é crescimento. Agora você vai ter que saber. Você vai ter que ir lá pagar lá na secretaria. Antigamente tinha que pegar você pagou? Tinha que pegar ali, eu estudei no estágio, tinha que pegar uma fichinha para você provar que você... É crescimento. Não, vou chamar a mamãe para fazer para mim. Vou chamar papai para pegar lá, para pagar a minha inscrição. Não, amado, assim é na vida espiritual. Começa com as primeiras coisas, é difícil. Às vezes é uma areiazinha, às vezes é alguma coisa que aconteceu, às vezes é um choro aqui, mas Deus vai te dando crescimento, vai te dando estrutura. Já aguentou essa, passa para um novo nível. Agora estou no primário, agora a gente corre, a gente briga de pique, mas é hora de estudar. Aí a mãe fala, tem televisão? Agora é sem jogo, né? Sem jogo, aí daqui a pouco ele aprende, já cresce, aí já vai para o 2º grau, aí já tem Enem. Ai, meu Deus do céu, domingo Enem.
Orem por mim, orem por mim. E aí você vai aprendendo, aí vi que esses orem por mim, oraram mesmo, e eu fui abençoado, aí você cresceu, aí daqui a pouco você chega na faculdade, aí na faculdade você olha, mas tem que fazer após. Tem após? Tem. Agora tem o doutorado, tem doutorado, agora tem pós-doutorado. Aí a pessoa está sempre estudando, sempre preparando. Aí na vida cristã não. Estou no jardim de infância, aí com o primeiro ano de vida na vida cristã. 10 anos depois ele está onde? No jardim de infância. 10 anos de vida cristã, ainda brincando de areia. Pedindo suquinho e levando todinho para todinho espiritual. Amado, o que Deus está falando, se disponibilize, se coloque, diga um sim, mas começa. Porque você vai começar assim no jardim de infância espiritual, mas Deus não vai te deixar aí, Deus vai te levar para o pós-doutorado. Vai chegar uma hora que você vai, eu creio. Mas por que você crê? Porque eu tenho uma experiência. Porque eu me entreguei e Deus foi me trabalhando na minha vida, foi trabalhando no meu coração, e hoje eu creio. Eu creio no poder de Deus, eu creio que a minha família vai ser abençoada, eu creio que o impossível vai acontecer, eu creio que esse pouco vai se tornar muito. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E por último, o chamado são para todos aqueles que desejam fazer a obra. O chamado são para todos aqueles que querem fazer a obra. Quando nós lemos, a gente sabe que Pedro é considerado uma pessoa sem uma educação a nível aos outros que tinham na região. Era uma pessoa assim simples, chamado Pedro assim. Por isso vocês ficaram admirados com Pedro. Já vou entrar no último ponto, só para deixar esse detalhe. Aí as pessoas pensam que Jesus só chama pessoas despreparadas. Mas eu tenho faculdade, eu sou uma pessoa que leio e entendo o que eu estou falando. Aí eu não sou chamado? É chamado e eu vou te dar a prova disso. Essas pessoas, nós também somos chamados e Deus espera usar você com o seu grau de instrução, com a sua faculdade, com o seu comércio, com os seus negócios. Deus quer te usar. Amém, igreja? Então, os chamados são para todos aqueles que desejam fazer a obra de Deus. Nós lemos ali em Isaías 6:8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem respondeu? O profeta Isaías. Mas quem era o profeta Isaías? As qualificações do profeta Isaías. Ele era escritor. Escriba e relator dos anais históricos da casa davídica. Então, ele entendia das coisas. Ele era um escriba, era uma pessoa qualquer, era um profeta. Um profetinha, não, o cara tinha conhecimento, tinha condições. Mas também, ele tinha o privilégio político. Isaías tinha acesso privilegiado ao poder político. Ele estava ali envolvido ali com o reinado. Ele é conselheiro. Isaías foi conselheiro de vários reis. E foi essa pessoa que Deus chamou. Então preste atenção, você com a sua faculdade, com o seu negócio, com a sua empresa, Deus está te chamando para realizar uma obra contigo. Toma posse disso. Amém? Eu estava falando ali com o nosso engenheiro civil que está chegando, né? E aí eu falei, rapaz, Deus pode te usar muito. Foi na hora que eu estava conversando com o Maurício. Então, eu estava falando, Deus usa um advogado, Deus usa um engenheiro civil, Deus usa um arquiteto, Deus usa a dona de casa, Deus usa o militar. Deus quer nos usar. Porque parece que não, é para essas pessoas. Não, é para você. A chamada é para nós. Essa obediência que Deus procura, sabe por quê? Ele disse, Senhor, eis-me aqui. Não sei se ele se sentia apto para tal ação. Não sei se ele se sentia apto. Quando ele falou, eu não me sinto apto. Mas ele falou, a minha boca, a minha fala, eu estou num meio de ambiente pecaminoso, a minha fala não é boa, Senhor, não tem problema, você está se entregando, eu resolvo. Vem um tenaz, a brasa, e Deus acertou. Aquilo que você não consegue fazer, Deus te capacita. Amém? Deus te capacita aqueles que chamam? Então, se Deus está te chamando, na sua posição, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar as facilidades, os meios, para que você possa fazer a obra de Deus. Outro nome, José de Arimateia, que eu sempre falo, esse homem era um homem também, eu quero ler Marcos 15:42, tem um detalhe muito importante aqui em Marcos.
Oh, amado Espírito Santo. Marcos 15, 42 e 47. Vamos ler esse pedaço aqui. Ao cair da tarde, preste atenção. Amém? Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, o dia da preparação, que na sexta-feira eles já começavam o Shabá, né? Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, olha que ele é um homem de importância, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilato e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Até o 47, falei. Este baixando, vai prestando atenção, este baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. E ora, Maria, Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde foi posto. Mas eu quero ler também João 19, 38 e 42, para vocês verem esse detalhe. 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos de permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também, esse eu quero que vocês observassem, e também Nicodemos. Aquele texto que ele vai perguntar a Jesus, Jesus diz, precisa nascer de novo? Esse é esse homem, Nicodemos. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus, à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Por último, ali, pois, por causa da preparação dos judeus, depois de estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Até aí. O que eu quis ler essas duas partes? Para vocês entenderem o seguinte: dois homens importantes, José de Arimateia e Nicodemos. Eles eram homens importantes, eles eram homens do Sinédrio, eles resolviam questões das leis mosaicas e as questões do povo de Israel, eles resolviam, era como se fosse um senado ali, para vocês entenderem, né? E aí, para esse caso, Pedro não poderia resolver. Preste atenção, porque você também é importante. Deus não quer só usar os simples, Deus quer usar todos nós. Deus te prospera por causa de um propósito. Deus quer que a tua firma, teus negócios sejam prósperos por causa de um propósito. O mundo, o evangelho é que tem mudado o propósito de Deus. Sermos ricos para nos apresentar a pessoas e às vezes até agredirmos o próprio nosso irmão. Não ajudarmos e mostrarmos que estamos por cima, que Deus é conosco e você está mal, porque você não tem, eu tenho. O evangelho foi deturpado. Essa é uma realidade. Mas não é isso que a palavra de Deus mostra. O eis-me aqui, Deus quer que todos nós possamos falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E esses homens conheceram Jesus. Esses homens tiveram temor de Jesus, ao ponto de querer o corpo. Não deixar, porque ia chegar 6 horas, não podia mais mexer naquele corpo, por causa da lei. E eles eram homens que conheciam as leis. Então, rapidamente, eles foram reclamar a Pilatos. Quem chega? Pedro chegar a Pilatos, Jesus, eu quero como Jesus. Quem é esse cidadão aí que veio aqui? Como esse cara chegou aqui? Quem deixou esse cara que chegar aqui? Era o que Pilatos ia falar. Quem deixou esse cidadão entrar aqui na minha presença? Ia ter bronca. Mas não foi um qualquer. Foi Nicodemos. Foi José de Arimateia, melhor. Nicodemos ajudou. Homem que tinha um recurso. E aqui eles gastaram aproximadamente, eu fui estudar, 100 libras. Aproximadamente 32 quilos de prata para fazer esse cuidado entre aromas, aloés, tudo que ele precisava, mirra, para poder cuidar do corpo, porque precisava acontecer. Se não acontecesse isso, Jesus não seria o Messias. Entenda isso. Deus precisava usar esses homens de prosperidade com a visão do reino, porque então a palavra teria uma falha, e não podia ter falha nenhuma para aquele que seria o Messias.
Então, como pessoas simples, Deus estava usando, Deus usava Pedro ao ponto de ele andar e as pessoas serem a sombra curar. Ele falou, levanta e anda, porque o Nazareno, eu tenho o Nazareno aqui dentro de mim. O Espírito está em mim, eu libero sobre você. Levanta e anda agora. E as pessoas ficaram admiradas. Ele aproveitou e pregou. E eles ficaram admirados, porque esse homem que não tem cultura, não tem conhecimento, prega dessa maneira. Mas ele não tinha condição de reclamar o corpo de Jesus. E é nessa hora que você precisa entender que Deus está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir para esse meu reino? Que eu já estabeleci na terra, que eu já me entreguei, que eu já morri. Eu preciso que os filhos entendam que a prosperidade, a bênção, é para que vocês entendam o reino. É para a vida de vocês, glorificar o nome da vida de vocês, mas para se entender o reino. Se esses homens não tivessem entendido isso, a palavra não estaria completa sobre as profecias. Precisava desses homens com condições, com recurso. Quanto precisa, Nicodemos? Ó, José da minha terra, é tanto. Nós precisamos gastar 32 quilos de prata para pegar o corpo de Jesus, para cuidar, para botar lençol novo, e eu vou dar o túmulo que eu comprei, novinho, ninguém usou, é dele. E a palavra se cumpriu. José de Arimateia, Nicodemos jamais pensariam que um dia que Nicodemos foi falar, Senhor, como nascer de novo? Ó, Nicodemos, você que é conhecedor da lei, não sabe isso? E Jesus foi explicando, e aquela palavra moveu o coração de Nicodemos. Ele disse, não, eu tenho que fazer algo por Jesus. É isso que o Senhor está esperando de nós. Que a gente entre em 2025, pastor, nós estamos no primeiro dia de dezembro de 2024, mas essa palavra é para nos dar impulso para o ano que vem. Deus já vai começar a mover em você agora em dezembro. Você vai chegar Natal, mas já está chegando o momento. Virou ano novo, você vai, o que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ora, abaixar a mais. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu a Satanás. Ele concede a todos que creem a vida eterna. Amém ou não amém? Contudo, nos convida a vivermos e nos envolvermos nesse amor, a fim de que seu nome seja glorificado através de nós. Diga sim ao Senhor. E você verá grandes coisas nesse começo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos orar.